Olá, saudações culturais! Eu sou o professor Thiago Artaete, estou aqui tendo o privilégio e a oportunidade de aprender com quem sabe e com quem faz também. Eu estou aqui hoje recebendo a minha querida amiga, gestora pública da cidade e ativista pelos direitos das pessoas LGBTQIAP+, Ana Marques. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Thiago. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui pelo seu convite também. Você sabe que é importante todos os espaços que são criados para nós, que nos dão essa oportunidade de falar, viu? Obrigado. Vamos bater um papo. E aqui vai ser um bate-papo informal, como você que nos acompanha já está acostumado. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, tem o nosso podcast. E hoje para falar desse tema que é tão importante, tão relevante e cada vez mais aí mergulhado nas políticas públicas, né? E a gente vai falar disso também. E esse nosso podcast, que é para você, eu deixo aqui o convite, se você quiser também fazer parte, entre em contato conosco e venha falar, venha debater sobre os direitos humanos, porque, como a gente sempre diz, os direitos humanos são políticas transversais, tudo é direito humano, né? O acesso à justiça, o acesso à seguridade social, o acesso à saúde, à cultura, à educação, são todas políticas dos direitos humanos, e quanto mais a gente fala disso, melhor a gente faz uma sociedade, né? A gente transforma o lugar onde a gente vive. E Ana, é muito bom falar com você, principalmente porque a gente vai ter um olhar e um viés de política pública que você tão bem faz. E fala um pouco como foi esse início, porque é bom que você que está nos ouvindo saiba que era uma política pública que não era contemplada dentro de uma secretaria, né? Não tinha, talvez uma organização, isso. Não tinha coordenadoria. E das prefeituras do Brasil, talvez primeira. É a primeira, né? Uhum. Fala um pouco como foi esse trabalho árduo de implementação, primeiramente. Sim. Então, na verdade, o convite ele vem, né, da minha história de vida, que você bem conhece, né, Thiago? Sou mãe de uma mulher transexual e sou advogada aqui na Comarc. Já fazia algum trabalho de filantropia, um pouco voltado a essas questões de retificação de nome. Na época, tanto o prefeito quanto o vice-prefeito conheciam do meu trabalho, me convidaram e convidaram a Rafa, inclusive, para falar um pouco do assunto. Como é que se via isso em Guarulhos? Então, na oportunidade, a gente foi até o comitê do prefeito na época, e aí ele conversou com a Rafa fez as queixas dela, falou, não pude estudar porque tinha muito preconceito, a saúde a minha mãe teve que recorrer em São Paulo, e assim foi. E o convite veio, né? Então eles perguntaram, Rafa, que tal nós temos, qual a tua visão em relação a isso? Temos um trabalho voltado a essas pessoas. Então, lógico, a Rafa defendeu essa bandeira como eu defendi, e começamos esse namoro, e o prefeito ele reestruturou a questão das coordenadorias dos direitos humanos. Então, ele manteve 4 coordenadorias, transformaram em subsecretarias, e criou idoso e criou a nossa, que a gente entrou no guarda-chuva dos direitos humanos. Então, começa daí, em maio de 2017, e eu ganhei a sala e o cargo. E aí ele disse, se vira, né? Vamos criar fluxo, mãos à obra. E foi assim que aconteceu. Quais foram as premissas? Como que eu ia começar esse trabalho? Tudo bem, a gestão, a parte jurídica, administrativa, eu já vinha com uma bagagem de trabalho e tal. Mas e agora? Então a minha premissa foi o sofrimento que a Rafa teve. Quais foram nossas dificuldades? Então as 3 frentes que eu sempre trabalhei muito e trabalho saúde, educação e empregabilidade. Perfeito. Por quê? É um tripé muito importante e que dá dignidade humana para a pessoa, né? Então, geralmente, as pessoas LGBT não têm uma regra, mas elas se descobrem na adolescência, né? No momento que ela começa o coraçãozinho se interessar por alguém, então as coisas começam a acontecer lá com seus 13, 14 anos. Se ela não é aceita em casa, ela já vai pra rua e começa a acontecer tudo que não é bom. Então eu fui pegando essas idades, essa base, formando todo o fluxo. Então hoje, por exemplo, como que a gente faz? Foi muito difícil a implantação, voltando mesmo ao cerne da sua pergunta,
Por quê? Primeiro que é uma pasta rejeitada. Por mais que a gente queira, né? Que por ignorância. Às vezes, pela ignorância, pelo preconceito e pela falta do conhecimento. Exatamente. Né? Ignorância de quem não conhece. Mas a gente tem a fila dos ignorantes que não querem. É verdade. Infelizmente, a gente tem que colocar isso, né? A gente tem os ignorantes que não sabem, né? Mas tem uns que estão de mentes abertas para conhecerem e tem aqueles que se negam. Tanto que isso é prova minha, assim, a gente tem isso muito claro. Eu já consegui atingir mais de 12 mil pessoas com a nossa palestra, né? Através de vários segmentos. Então, escolas, EPGs que eu vou, universidades, empresas, fui em muitas, que isso me traz um feedback muito importante para eu pedir a vaga de emprego. Isso que eu ia falar, abre portas para os seus atendimentos. É de propósito isso. Sim. Então eu criei uma palestra que se chama Diversidade Mais Perto de Você. Que ótimo. E aí eu faço uma oferta para as multinacionais, para as empresas grandes de Guarulhos e busco para as escolas e a gente manda esse release da palestra, o que a gente aborda e eles aceitam. Então, chegando lá, às vezes você encontra pessoas muito despreparadas. Então, às vezes eu palestro no piso, às vezes eu, no chão para todos os funcionários, às vezes na diretoria, às vezes em vários lugares você imaginar. Já fui diversos setores, fábrica, hotel, indústria têxtil, tudo que você imaginar. A gente quebra muito paradigma e quebra muito preconceito com essa palestra. No começo eu falava da parte técnica, orientação sexual, identidade de gênero, as letrinhas, que são as letrinhas. Não, eu vi a gente dormindo na palestra. Eu tenho que mudar isso. Comecei a falar da minha experiência de vida. E isso foi o transformador. Então hoje eu sou bastante requisitada, a gente coloca isso como assim, uma condição muito importante da pasta andar, e ela anda muito por conta disso. Então a gente vai, Thiago, quando eu chego lá, no meio da palestra, no final eu já digo, RH, tá presente? Tá, então agora é com vocês, entendeu? Agora eu preciso falar com vocês. A gente precisa dessa porta aberta. E olha, a gente é feliz, viu? Toda vez sai com uma vaga, duas. Eu tenho meninas que elas infelizmente se prostituíam devido à forma que elas foram recebidas pela família. Acho legal a gente falar disso, que tudo começa na casa da gente, né? Sempre. A gente estava falando de família, agora a gente é o exemplo, a gente é tudo. O amor, ele tá lá dentro, e o amor, ele muda tudo, né? E essas pessoas, elas não são amadas muitas são acolhidas, vezes. Né? Não. Dentro do seu próprio seio familiar. É isso, quer dizer, se você é a sua viga mestra, ela estremece para você, quem sou eu nessa vida? Então, geralmente, principalmente pessoas trans ou gays ou lésbicas que são mal compreendidos, eles são expulsos de casa por conta da sua orientação sexual e da sua identidade de gênero. Muita gente fala pela sua escolha. Não é escolha, nunca foi, nunca será. Você é pai, eu sou mãe, a gente sabe, a gente vê a sementinha, nosso bebê crescer, nosso filho se tornar uma criança, um adolescente, nós vamos vendo esse progresso. Sim. Agora, a gente não pode misturar o que ele é na sua identidade de gênero ou na sua orientação sexual com a bagagem, a qualidade, a capacidade dele. Não se mistura. Classe social não tem peso aí, não tem. Então não é escolha. A escolha é de não se assumir. Exatamente. O que é diferente. Sim. Então, baseado nisso tudo, a gente faz esse trabalho de forma muito acolhedora, amorosa. A minha palestra eu já começo dizendo: não estou aqui para impor. E vamos separar crença de uma situação que é a realidade. É correto dizer a condição sexual? Perfeito, essa é a palavra. A condição daquele indivíduo. É isso, é a condição. Porque não é uma escolha. Não, e não é uma opção. Não é uma opção. Então você vê muitas pessoas, é errado falar? Não é que é errado, é que não é isso. Sim. Então a gente que tem essa ciência, você é um escritor, um professor, tem que buscar esse conhecimento. E a gente tem que aprender. A gente atende o público, a gente tem o dever. Lógico, de dever. A gente trabalha com a política pública, com tudo. Então, assim, é uma condição. Eu faço uma comparação que às vezes é um pouco esdrúxula, né? As pessoas falam, mas que comparação? Vamos dizer que eu tivesse tido um filho com uma deficiência, que ele viesse com uma deficiência. Eu não tinha que amá-lo, cuidá-lo, fazer tudo. Plenamente. Eu tive uma filha com uma condição diferente. Sim. E eu tenho que fazer a mesma coisa. Exatamente. Então, quando a gente tem uma abordagem visível, você vê a pessoa na cadeira de roda, tem aquela compaixão, e eles nem gostam disso. Sim.
Porque eles são pessoas que estão crescendo, fazendo a vida, é uma condição também. Sim. A pessoa trans é a mesma coisa, né? Porque... Não convencê-la a ser quem não é. Exatamente. Então, ela vai aparecer num corpo de homem com traços de mulher, porque a modulação hormonal, já fazendo os ganchos pra gente falar, elas vão acontecendo devagarzinho. Quando a pessoa faz pelo trânsito certo esse cuidado hormonal, não é do dia pra noite que ela consegue chegar no gênero que ela se sente. É todo um procedimento que leva-se muitos anos, eu imagino. Muitos anos. E para fazer correto, e é o correto fazer correto, já que nós estamos falando aqui, né, para público, o correto é procurar o endocrinologista, procurar o psicólogo e o psiquiatra. Precisa. Mas, Ana, você falou que não é doença. Não é e nunca será. Mas se eu estou mudando dentro de mim, o meu hormônio básico que eu nasci vai mexer com a minha cabeça, vai mexer com o meu coração. Eu preciso do psiquiatra para me ajudar. Se eu precisar de uma medicação, ele vai me dar, porque vai mexer com o meu humor demais. Eu imagino. O coraçãozinho precisa ser cuidado e a mente. E o terapia faz bem para todo mundo. Não é? Ajuda você a desabafar e falar, tô me sentindo diferente, aconteceu isso. Então, é por isso. O endócrino, ele vai dosar essa medicação. O que acontece no nosso país, que não existe política pública, não existia. Hoje a gente tem muito mais. Em Guarulhos foi inaugurado o AmiTrans. Ele é recente. Ele é recente, é da nossa gestão. Okay. Isso é um pedido que eu fiz na Secretaria da Saúde no tempo que a gente entrou em 2017. Fiz um rascunho, conversei com a diretora, né, que era a doutora Ana, que foi uma pessoa que deu Chegou a ser secretária. Ela foi secretária, foi diretora, na época ela era diretora. Ela falou, Ana, isso já está dentro do meu escopo, eu quero muito. Comprou a briga. Foi de 2018. E a gente está funcionando de vento em polpa. O pessoal da saúde é muito engajado. Tem momento que parece que vai fechar, tem momento que não, mas porque a gente não tem muito profissional, você sabe. A gente adequou o que tinha no CTA, sem gasto, sem nada, para também atender no AMI. Então hoje a pessoa trans em Guarulhos, ela tem tudo. Ela tem tudo. Não precisa buscar em São Paulo, por exemplo. Não. Ela entra, por exemplo, pela nossa pasta. Vai lá, a gente vai encaminhar para tudo, inclusive para o AMI Protrans. E também, se quiser ir direto no AMI Protrans, ela pode. O que a gente pede é para passar na nossa pasta, por quê? A trans quer retificar o nome, ela pode se fazer com a gente. Nós fazemos o processo inteiro. Sim. Entregamos pronto para ir para o cartório. Tempo? Hoje não. Hoje está mais rápido. Uma semana, duas semanas. É que agora não rápido. É mais jurídico. Tá certo. Não é mais judicial. É via administrativa por cartório. Perfeito. Mas existe toda uma prática. Então vai recolher muitas certidões. Tem mais de 10 certidões que tem que ser tiradas. Sim. Você faz um mini processinho. Trâmite burocrático. Muito importante para assegurar a segurança de todo mundo. Tá certo. E elas conseguem retificar. Quando nasce fora do estado, demora um pouquinho mais, que tem que vir a certidão atualizada. Quando é no estado de São Paulo é mais rápido, quando é em Guarulhos, mais rápido ainda. Mas não demora. A não ser que a pessoa tenha um entrave, por exemplo, uma condenação criminal muito grave, ou ela está em trâmite dessa apuração, acontece muito. Aí pode ser um entrave. Pode ser um empecilho, um entrave, mas não é radical, porque é direito, não é ainda direito constitucional, porque é uma normativa, né? Mas a pessoa consegue, é uma questão da gente resolver isso em cartório. Mas a gente faz esse serviço amplo. E aí a gente encaminha para o AMI. Chegando lá, Thiago, ela tem um amparo. Eu fui visitar o AMI esses dias, é no prédio do CTA, que agora é perto da prefeitura. Está incrível. Que ótimo. A implantação, organização. Qual o bairro? Ali é na igreja do Cocaia, sabe? Ali Cocaia é bom clima. Cocaia é bom clima ali. É bem na decidia, no antigo prédio da DRE 4 Norte. Quem sabe que foi a delegacia de ensino é ali naquele prédio. Então hoje a gente faz um trabalho muito legal lá com eles encaminham para nós encaminhamos para eles, né? E eles têm um atendimento especializado. Isso é raro, não são todos os municípios que têm e nem mantêm. Então nós estamos num protocolo de quase 7 anos e está durando e está sendo legal. Uma endocrinologista, qual eu fui consultar na época que eu estava paquerando a ideia de implantar, de pedir, né, a implantação, que eu só fiz um pedido. Ela me disse, Ana, é lindo o projeto, porém que as cidades não conseguem manter. Por
porque falta Ou especialidade. será que é falta de vontade política? Também. E aí, pensando. aqui, todo mundo abraçou. E é uma menina dos olhos, né? Logicamente, não é uma prioridade na saúde, mas é um cuidado muito importante. Existe uma linha multidisciplinar que não pode acabar. E eu sou uma pessoa que fiscalizo bastante, peço muito, e eles ajudam, sabe? Quer dizer, eles estão abertos. Eu tenho várias reuniões com eles, sabe, Thiago? Eles me chamam, querem me incluir. Isso é muito bacana. Isso então, é assim, nosso tripé é saúde, educação e empregabilidade. A implantação foi difícil, mas fluiu. Nós somos ainda a única subsecretaria do Brasil. Nós temos núcleos, vários núcleos, coordenadorias, nós temos... Mas o que dizem, assim, o que eles elogiam a nossa pasta e a forma que o prefeito implantou é que subsecretaria ela tem uma alçada maior do que um núcleo. Entendeu? Exatamente. Ela tem uma alçada grande, uma alçada maior. No estado de São Paulo nós temos uma coordenadoria que eu sou bastante parceira. Nós vamos lançar agora um certificado da União que nós estamos fazendo em relação às denúncias, que vai ser muito importante ter legal. a parceria com as outras instâncias. A gente tem com essa instância. Eu já tenho no Disque 100, que eu já recebo direto deles na nossa pasta, que é de via Guarulhos. governo federal. Via governo federal, e agora eu estou fechando o certificado com o Estado. Nós vamos fazer até uma entrega oficial, formal, porque é importante para fazer essa divulgação. E é isso assim que se faz política pública com intersetorialidade. Porque também, e é a troca, é o papo. Então, por exemplo, a gente tem muita denúncia assim, meu vizinho me xingou daquilo, uma pessoa LGBT falando. Eu não deixo de conversar com esse vizinho. Importante. A gente faz o telefonema para a vítima, conversa com ele e diz: em que pé que está isso? Você ainda está sofrendo? Tô. Então a gente vai até o lugar. Quando é uma questão de conversa administrativa, quando às ainda vezes é possível dialogar. É possível dialogar. Olha, por favor, porque o que a gente diz em relação aos deboches das pessoas LGBT, as pessoas LGBT elas se constroem todo dia, principalmente as que sofrem. Sim. As que são acolhidas em casa, têm amor, elas também têm isso batendo na cabeça delas. Eu digo isso de cadeira, né? A minha filha fala muitas vezes: mãe, eu lembro que eu sou transexual todos os dias da minha vida. Imagino. E a Rafa é adequada, você conhece, bonita, acolhida, ela tem amor, tem escolaridade, viajou, sabe? Tem uma família que ama, consegue trabalhar, e fala línguas, quer dizer, você fala, poxa, não era para... Tem oportunidades que ainda não são universais para esse público. Então não era para ela falar, não sinto nada. Então a gente percebe que não é escolha, porque isso fica comprovado. Não adianta ela se sentir realizada em tudo e uma pessoa vem e lembra que ela é trans. Ou vem fazer um deboche, ou menospreza. E tem. Então hoje melhorou, tia, assim... 80% do que de 2017 para cá. Vamos dizer assim, dos deboches que a gente via. Era muito pior. Mas toda vez que eu vou conversar, ou num podcast, ou numa entrevista, nós estamos aquém. Por que nós estamos aquém? Principalmente porque nós ainda somos o país que mais mata pessoas LGBT. Transexuais, a cada 24 horas perdemos uma pessoa. No país, o Ceará é campeão. É mesmo. São Paulo vem em segundo lugar. E um menino gay, negro, jovem, a cada 19 horas. Isso é interseccionalidade, né? Você tem aí a questão da raça, do gênero, né? Da idade, né? Classe social. Exatamente. E outra coisa, o que eu queria te falar? O que eu acho antagônico para nós que defendemos, estamos à frente... Você fala disso, você leva essa conversa, você explica, você palestra. A gente olha como é aberto. Hoje estou aqui no podcast, mas a morte não diminui, Thiago. E desde 2018, o STF colocou a homofobia como um crime, né? Passou a ser crime. Está emprestada na lei do racismo, que você sabe, mas é crime. Então, aquilo que a gente estava falando, se uma pessoa hoje lesada... Mas é inafiançável, assim como o racismo? Inafiançável, ele pertence à lei do racismo. Certo. Então hoje entra como homofobia, LGBTQI-fobia, tá lá, segue as mesmas punições. Sim. Né? Então, por exemplo, a gente tá aqui, uma pessoa debocha de alguém, ou xinga, ou cutuca, e aquela pessoa se sentir lesada, e ela tiver como comprovar aquilo, é crime. Ela leva, né, ao inquérito, e isso vai dando... Eu tô com vários casos na secretaria. Eu tenho um caso esdrúxulo. Tem que ir pra cima mesmo. Eu tenho um caso esdrúxulo de uma moça que a gente arrumou emprego numa empresa. Ela foi, primeira semana, ela estava trabalhando no caixa, fechando o caixa à noite.
entrou um fulano e ele vai ter que dar satisfação em juízo. Ele vai ter em que São responder Paulo e materialmente materialmente e criminalmente. Ele vai responder. Nós estamos no andamento. E pior que é gente que se expõe, sabe, Thiago? Nossa. Aí a menina tava lá, uma mulher trans, que eu consegui trazer ela para mudar essa vida dela. É um investimento que a gente fazia de resgate desde 2017. Consegui, ela estava lá, feliz da vida, realizada, fechando caixa. Essa pessoa entrou lá e aí perguntou para outro funcionário: quem que é aquele? Só que ela tem cabelo comprido, usava maquiagem bem estilo feminina, já com uma modulação bem feminina. Ele fez por maldade. Ele com fez dolo. Com dolo. E aí ele entrou e perguntou. Aí os funcionários: ela é nova funcionária. Não, mas é ele o cara. Não, é ela. Aí ele foi até o caixa e disse: oi, tudo bem? Você vai ficar aqui bastante tempo? Ah, ela falou: estou começando. Porque eu falei pra eles: você é ele. Não, eu sou ela. O senhor me respeita, me chama pelo meu nome, sim, né? Sim. Ele não respeitou. E eu sei que aí criou uma situação horrorosa. Uma cisânia. Ela começou a chorar, teve uma síndrome de pânico na frente triste. dos outros. As pessoas que estavam no cafezinho, que tinha um cafezinho servindo numa loja de conveniência, presenciaram tudo e nós transformamos isso em depoimentos. Eu acompanhei todos. Que bom que você fez isso. Todos, acompanhei dela. Essa e pessoa. Agora nós vamos entrar com a ação. Vamos lá no Rafael, na coordenadoria em São Paulo. Sim, vai pra lá. Isso é ótimo. Estou esperando só o depoimento do criminoso. As pessoas têm que aprender. Entendeu? Se não for pela... A gente Pelo espera amor, que seja pela educação, né? Que as escolas É. falem cada vez mais sobre isso, as universidades, todos os espaços sociais. Claro. Mas se não é pelo amor, vai ter que ser pela lei, pelo rigor da lei. Porque não é possível, em pleno século XXI, a gente ainda maltratar, desprezar alguém pela sua condição sexual ou por qualquer outro motivo identitário. E eu acho pior, a pessoa entrar num lugar para comprar alguma coisa e você desdenhar do outro. Aí você pode ter certeza que muita gente que vai ouvir essa história pode pensar assim: ah, mas isso é mimimi. Gente, mimimi é a dor que não dói em você. Então, por empatia, por respeito e por dignidade, essa palavra mimimi é para quem, né, a estupidez não pode celebrar uma coisa dessa. Então, continuando a sua fala. E sabe, então assim, Thiago, o que acontece? A gente não queria, né? Então hoje eu inaugurei um curso que é o terceiro curso desse ano, muito maravilhoso, em parceria com o Senai, que é uma baita escola, uma baita etiqueta. A gente conseguiu entre prefeitura e Senai uma emenda parlamentar, a única que eu consegui até hoje, mas consegui. Mas é uma conquista. Uma conquista. E são 32 vagas, já tem 28. E, gente, tem 4 vagas sobrando. Pessoas LGBT de Guarulhos que queiram fazer operador de logística. É um curso em moda com certificado incrível do Senai. Abracem. E o Senai tem renome. Só procurar a nossa secretaria que a gente já te inscreve. Tem o Vale Transporte incluso, que ajuda muito. Já ajuda muito. Então hoje a gente estava inaugurando lá e a minha fala foi exatamente essa. Quem dirá um dia nós possamos ter todo mundo junto, né? Então, por que não? Sim, hoje o MEC prevê que tem que ser chamado pelo nome social, que as pessoas têm que estar junto, ok. Mas ainda existe sofrimento. Por isso que a gente tem que criar turmas não segregadas, mas especializadas. Um professor que tem olhar, inclusivas. Sim. E a gente está com uma sala de 28. Estou muito otimista que a gente vai amanhã na empresa que eu te falei. Nós vamos estar lá buscando vagas de emprego. A gente faz muito isso. Mas eu sinto que nós não podemos esmorecer, sabe, Thiago? Seja a defesa que a gente for, o que a gente fizer... No sentido humanitário, é um dia atrás do outro, né? É um leão atrás do outro. Acho que são pessoas que são iluminadas, são assim, acho que na forma da crença de cada um, Deus escolhe da forma dele, mas a gente é predestinado, eu acho, porque é por amor que a gente faz. Eu não consigo ter a visão, não é porque eu sou mãe da Rafa, de menosprezar um filho, ou não acolhê-lo, ou desprezá-lo por conta da orientação sexual dele. Dói só de imaginar. Não é? Ou da identidade de gênero dele. A gente não pode fazer isso, né? Então, assim,
Acho que pra gente amarrar, que acho que eu tenho que voltar aqui outro dia. Precisa, porque tem tantas outras pautas. Gostosa, inclusive, né? gente, tem, desculpa te cortar, Ana, mas tem esse catálogo super interessante que aqui fala, dentre outras coisas, das siglas, né? Que muita gente fala, que exagero, pra que tanta sigla? Porque somos muito complexos, o ser humano é complexo e é diverso também. Então aqui fala das siglas, indica aqui políticas públicas, fala das palestras, dos eventos. E tem esse guia pode ser retirado na secretaria. Pode, você passa o endereço? Eu passo. Inclusive com sede própria. Com sede própria. Que eu estive lá prestigiando. Em sede própria e sede nova, né? A gente está agora no próprio da prefeitura, uma casa que ficou espetacular. O Thiago teve lá, aconchegante, acolhedora. A gente tem espaço para receber as pessoas LGBT que querem fazer trabalhos, temos cursos, a gente faz o currículo para encaminhar já direto para as empresas. Gente, eu bato muito nessa tecla. Nós estamos transformando vidas, Thiago. Sem dúvida. Nós temos meninas comprando apartamento. Que ótimo. Sabe? Quer dizer, eu brinco até falo, se o Gucci não me quiser mais lá, eu já tô realizada. Porque eu já cumpri meu papel. Já cumpri meu papel. Hoje eu tive até com o Maurício e falei, olha, Maurício, eu quero muito que a nossa sucessão ganhe, quero que a gestão permaneça, quero muito que a gente fique, né? A gente não sabe nada ainda, mas eu quero batalhar muito por tudo isso. Mas, se for necessário a minha saída, o legado foi muito bem colocado, plantado, construído, e a gente espera que o próximo gestor que vier faça até melhor, passe o bastão de cabeça erguida. Eu bato na empregabilidade porque a gente retoma essas pessoas à sociedade. E a gente dá uma dignidade que é incrível. Olha, eu acompanho as meninas, elas têm Facebook, então assim, o progresso delas entrarem, elas me ligaram, eu não tenho o que comer, eu estou precisando disso. Então, são pessoas que agarram a oportunidade. Nós também temos aquelas que não agarram, mas essas pegam e vão. Elas são caixas do pedágio, tenho várias lá no Ecovias. E as meninas postam indo trabalhar de madrugada, daqui a pouco eu vejo, tô passeando em tal hotel. Fala sério, não é uma delícia? Você vê a pessoa sair, né? Você viu aquela mesma pessoa em depressão, sem trabalho. Depressão. A prostituição, ela é filosoficamente um mal necessário. Eu jamais critiquei e sei que, infelizmente, as meninas não têm outra forma. E a sociedade julga o tempo todo. É o que eu digo. A pessoa fala, ao invés de estar com esse fio dental, deveria vender Natura e Avon, fazer uma faxina. E eu pergunto na minha palestra, quem contrataria uma trans para fazer faxina em casa? Ninguém levanta a mão. Então, assim, você acha que agora a Natura tem filosofia, tem política interna de LGBT, agora a Avon tem, mas há pouquíssimos meses, anos atrás, não se tinha. E foi uma construção histórica, então, como a sua, que você faz aqui e outras pessoas fazem em muitos lugares. Exatamente, isso é uma coisa que a gente está fazendo. Então, assim, a empregabilidade é tudo, a gente visa muito isso. Então, assim, gente, quero deixar, aproveitando o meu espaço aqui do Thiago, te agradecer muito, Thiago, por esse espaço, dizer para vocês que a gente tem esse trabalho diário, como o Thiago mostrou. Nós estamos das 8 às 17 horas de portas abertas. A gente agenda o atendimento para ser mais tranquilo, mas pode chegar como qualquer setor da prefeitura. As denúncias, a gente recebe todos os cuidados, e a gente está agora na Avenida Maués 170, no Jardim Bom Clima, pertinho do HMU, né, Thiago, que você conhece. Estamos à disposição. A gente tem muita coisa para falar. Que pena que né? o tempo está acabando. Que acabou. Mas a gente tem muita coisa, eu me sinto muito lisonjeada, agradeço a todos vocês aqui por ter nos recebido. E também vai lá fazer uma visita de novo, tomar um café, nossas portas estão abertas, né? A gente quer sempre movimentando a casa, as pessoas podem ir lá, mesmo não sendo assistido, precisa usar a internet. A gente tem uma sala. E é muito aconchegante, acolhedor. De computação agora que a pessoa pode usar. Nós montamos o currículo, isso é muito importante. Sim, é um apoio em todos os sentidos. A gente está entregando saúde, educação, a educação. Você, professor, a gente bate bastante forte no Enseja, a gente matricula, inscreve essas pessoas. Para que eles retomem os estudos. Ou no EJA, aí cabe a ela escolher o que ela quer. Ou faz a provinha ou vai estudar mesmo. Tendo isso, hoje as empresas, sabe como eu negocio? Olha, empresa, eu sei que você vai exigir o ensino médio completo. Mas como que uma pessoa que não tem condições nem de vale transporte vai poder estudar? Então, fazer um negócio, contrata
e eu me comprometo que ela vai estudar. Aí, olha, e a gente tem conseguido. Muitas empresas, a Gate Gourmet já faz isso pra gente. Ótimo. Fica condicionado. Em um ano ele tem que entregar o diploma. Mas perfeito. É uma motivação. Poxa, uma baita e ela tá ganhando, né, para estudar. Sim, e assim, a gente tem outros casos, a pessoa entra na empresa, ganha curso. Sim, olha. Estamos nadando, viu? Então assim, só para deixar claro que o meu orgulho de você estar aqui presente no nosso podcast, que você faz parte já da história de Guarulhos pelas conquistas e como você bem disse, né? Um dia vai passar o bastão com muito orgulho e saber, olha, missão cumprida. E que outros deem sequência a esse trabalho lindo. Eu quero fazer um agradecimento todo especial também ao nosso presidente do Sim Comércio, o Dr. Reginaldo Sena, que apoia iniciativas como essa e justamente num sindicato patronal em que a gente reflete sobre o papel do empregador, então já podemos fazer uma ponte depois com o Dr. Reginaldo Sena e com empresários do Sim Comércio para que amplie esse seu projeto maravilhoso. E aproveitando a fala, eu me proponho a ir nas empresas. Perfeito. É importante nós falarmos disso porque às vezes o colega não quer receber uma pessoa LGBT. O funcionário não está preparado. Com a nossa fala humanizada, a gente muda isso. Muda de paradigma. A preocupação grande de um empresário. Como que usa o banheiro? Exatamente. Quando eles me chamam, eles, na verdade, a primeira pergunta, você fala sobre o uso do banheiro? Existem conflitos pequenos, mas que quando você diz... As pessoas transformam em tabu, né? E você diz, a minha fala única ela usa o que ela se sentir bem. Não precisa de placa, Thiago. Não precisa de placa, gente. Você o problema é a placa, né? pronto, tá resolvido. É isso, entendeu? E eu estou à extrema disposição do Sim Comércio e das empresas, tá bom? Obrigado. E a gente vai precisar reagendar esse encontro para que a gente fale também da questão de como é importante falar desses temas na área da educação, né? Porque se a gente pensar 20, 30 anos atrás, esse assunto era um tabu ainda maior do que é hoje, porque não se falava disso na escola. Nós temos quase a mesma idade e na minha época de estudante isso era um assunto inimaginável dentro da sala de aula. E tem que se falar cada vez mais sim, porque a gente está falando de seres humanos. Eu tenho ido em escolas, tanto estaduais quanto particulares, quanto EPGs. E para quem nós palestramos? Para os gestores, gente. Não se confunde, nós não vamos palestrar para criança. As pessoas têm a ideia de que nós vamos motivar crianças a serem LGBTs. Isso é a maior ignorância, porque ninguém vai, ensinar ninguém a ter algo que é condição que nasce, né? Então, assim, nós geralmente falamos, a maioria, com diretores, professores, supervisores, explicando como é importante quando um aluno chega pra gente e diz: Pro, eu sou gay, eu escuto muito isso. Como que a Pro vai levar tudo isso? Sim. Se ali é a continuação da casa dele? A gente vai orientar com sutileza. Claro. Não existe kit nenhum, nada disso. Jamais. Que essas fantasias, né? É um folclore político. A gente tem que entender isso, que é muito sutil a fala. E eu acho que só sente, sabe, Tia, a pessoa realmente entende, ou quando ela tem uma experiência, ou quando ela tem alguém perto e ninguém está livre. Não. Você pode ser vô de uma LGBT, o seu filho ou sua filha pode ali na frente falar: papai, me descobri. Sim. Nós temos que estar prontos. Exatamente. E ter essa vontade de aprender. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Vou encerrando por aqui, muito feliz pelo aprendizado. Para mim foi um grande aprendizado, espero que para você que está nos acompanhando também tenha sido. Eu me despeço, um grande abraço e a gente se vê na próxima quarta-feira às 8 da noite. Valeu. Obrigada. Tchau. Tchau.